Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre conceitos essenciais de rede de computadores. Eu sou o Lucas e sou o responsável por guiá-los nessa nossa videoaula de hoje. Hoje, iremos mergulhar no fascinante mundo da conectividade, abordando tópicos como endereços IP, máscaras de subrede, servidores DNS e muito mais. Nós vamos desvendar como as redes funcionam e como esses conceitos fundamentais desempenham um papel crucial em tudo, que vai desde navegar na web até compartilhar recursos em uma rede local. Se você já se perguntou sobre os segredos da internet e como os dispositivos se comunicam, você está no lugar certo. Vamos começar nossa jornada pela arquitetura de redes e seus princípios fundamentais. Nessa videoaula abrangente, iremos explorar uma variedade de conceitos essenciais em redes de computadores, que vai desde os fundamentos das redes até o endereçamento IP, testes de rede, DNS, VPNs e servidores proxy. Cobriremos tudo em uma única sessão. Prepare-se para uma jornada completa e informativa pelo mundo das redes e da conectividade online. Vamos começar? Conceitos de redes de computadores. Uma rede de computador é um ecossistema de dispositivos interconectados que permite a comunicação e o compartilhamento de informações. O Packet Tracer, que veremos mais adiante nas próximas videoaulas, é uma ferramenta de simulação de redes que desempenha um papel fundamental na compreensão desses conceitos. Ele permite a modelagem de redes, experimentação prática, resolução de problemas, visualização do fluxo de dados e aprendizado de protocolos em um ambiente virtual realista. É uma ferramenta valiosa para aprofundar seu conhecimento em redes de computadores, permitindo a prática e a experimentação de maneira segura e educativa. Uma rede WAN é uma infraestrutura de comunicação que se estende por grandes distâncias geográficas, frequentemente abrangendo cidades, estados ou até mesmo países. Ela é projetada para conectar várias redes locais e possibilitar a transferência de dados em escala global. As redes WAN utilizam a variedade de tecnologia como linhas dedicadas, redes de fibra óptica e tecnologia sem fio para garantir essa conectividade confiável e o compartilhamento de informações entre locais distantes. As empresas frequentemente empregam redes WAN para interconectar escritórios, data centers e filiais, permitindo uma comunicação eficaz ou acesso a recursos compartilhados em uma ampla área geográfica. Temos também as redes LAN, que são uma infraestrutura de comunicação que abrange uma área geograficamente limitada, geralmente dentro de um único edifício, campus ou local físico restrito. Ela é projetada para conectar dispositivos como computadores, impressoras e servidores, permitindo a troca de informações e recursos de maneira rápida e eficiente. As redes LAN são frequentemente construídas com tecnologias como o Ethernet, Wi-Fi e cabos de fibra óptica e são amplamente utilizadas em ambientes empresariais, educacionais e residenciais. Essas redes desempenham um papel crucial na comunicação local e na partilha de recursos como acesso à internet e dispositivos compartilhados dentro de uma área geograficamente próxima. Uma rede WLAN, ela é uma extensão da rede LAN tradicional que utiliza tecnologia sem fio, como Wi-Fi, para conectar dispositivos em uma área geograficamente restrita. Diferentemente das redes LAN com fio, as WLAN dispensam a necessidade de cabos físicos para conexão, permitindo que dispositivos como computadores, smartphones e tablets se conectem à rede de forma conveniente e flexível através de sinais de rádio. Essas redes são amplamente adotadas em ambientes comerciais e domésticos, proporcionando mobilidade ao usuário e flexibilidade na disposição do dispositivo, ao mesmo tempo em que mantém a capacidade de compartilhar recursos e informações dentro de uma área de local delimitada. O que é um gateway? Um gateway é um dispositivo que atua como ponte de conexão entre redes diferentes, permitindo a transferência de dados e encaminhamento de informações entre elas. Essa função ela é essencial para a comunicação entre redes heterogêneas, como a ligação de uma rede local LAN
com a internet, traduzindo os protocolos e formatos de dados necessários para o roteamento eficiente das informações. Em resumo, um gateway desempenha um papel de facilitador de comunicações entre redes distintas. E para que tudo isso seja possível, temos aqui, o protocolo IP. O que é um protocolo IP? Um endereço IP é um identificador único atribuído a cada dispositivo em uma rede de computadores que utiliza o protocolo IP para comunicação. Ele é composto por números que servem para identificar e localizar um dispositivo dentro de uma rede, permitindo que os dados sejam roteados de forma adequada. Os endereços IP podem ser tanto nas versões IPv4 quanto nas versões de IPv6, dependendo da geração do protocolo. Existem diferentes classes de endereços IP, incluindo a classe A, classe B e classe C, cada uma com características específicas. A classe A, por exemplo, ela possui um octeto de 8 bits, para a parte de rede e 3 octetos para a parte do host, permitindo um grande número de hosts dentro de uma rede. Os endereços da classe A são frequentemente utilizados em grandes redes corporativas de telecomunicações. Já na classe B, ela é alocada com 16 bits para a parte de rede e 16 bits para a parte do host. Isso permite que médias e grandes empresas tenham um número significativo de redes com um número razoável de hosts em cada uma delas. Temos também a classe C, que é uma das mais comuns, Ela já utiliza 24 bits para a parte da rede e apenas 8 bits para a parte de hosts. Ela é ideal para menores e frequentemente utilizada em configurações domésticas e pequenas empresas. Além disso, outros tipos de endereços IPs incluem o APIPA, que são endereços IPs automaticamente atribuídos a dispositivos quando não é possível obter um endereço de IP válido de um servidor de HCP. Geralmente eles pertencem à faixa ali de 169.254.0.0, a 169.254.255.255, Temos também o loopback. Esse endereço é utilizado para testar a pilha de protocolos TCP/IP em um dispositivo local. Quando você se conecta a 127.0.0.1, você está se comunicando consigo mesmo, Temos também o IP de inicialização, que é um protocolo utilizado para atribuir endereços IPs a dispositivos durante o processo de inicialização, frequentemente em redes locais. E temos também o broadcast geral. Este é o endereço do broadcast que envia dados para todos os dispositivos da rede. Em IPv4, o broadcast geral é representado como 255.255.255.255. Ele é utilizado para enviar mensagem a todos os dispositivos em uma determinada rede. Esses diferentes tipos de endereços IPs desempenham papéis importantes nas redes de computadores, permitindo a comunicação e atribuição de identificadores únicos a dispositivos em diferentes cenários. Se você tiver alguma pergunta específica sobre algum desses tipos de endereço, sinta-se à vontade e coloque aí nos comentários. O que é um endereço de IP externo? O endereço de IP externo, muitas vezes chamado de endereço de IP público, é o identificador único atribuído a um dispositivo ou rede na internet. Diferentemente dos endereços IP internos utilizados em redes locais, os endereços de IP externos são visíveis na internet e são essenciais para que dispositivos se comuniquem pela rede global. Provedores de internet, ISPs, atribuem endereços de IP público aos roteadores e dispositivos que se conectam à internet. Esses endereços IP são utilizados para rotear o tráfego da internet para os dispositivos corretos. É importante notar que, devido à escassez de endereços IPs de IPv4, muitas vezes os ISPs provedores, utilizam a técnica de compartilhamento de IP, como CGNAT, para permitir que vários dispositivos compartilhem o mesmo endereço de IP público. E isso pode acabar até acarretando em problemas aí na sua conexão em determinados serviços, Já o endereço de IP interno, também conhecido como endereço de IP privado, o que é isso? Ele é o identificador atribuído a um dispositivo ou host dentro de uma rede local.
numa rede doméstica, né, empresarial ou até mesmo escolar. Diferentemente dos endereços IP externos, que são utilizados para identificar dispositivos na internet, os endereços de IP internos são projetados para identificar dispositivos dentro de uma rede local. Existem 3 classes principais de endereços de IP internos, geralmente pertencentes às faixas reservadas, igual a gente viu já nos slides anteriores, né? A classe A, a classe B e a classe C. Esses endereços de IP internos são utilizados para identificar dispositivos dentro de uma rede local e geralmente são traduzidos em um único endereço de IP externo, compartilhado com outros dispositivos, ao se conectar à internet por meio de um roteador que utiliza o protocolo NAT. Tá? E o que é uma máscara de subrede? Né? A máscara de subrede, também é conhecida como máscara de rede, é um componente essencial em rede de computadores, que é usado para dividir o endereço de IP em 2 partes distintas, a parte da rede e a parte do host. Essa divisão é fundamental para rotear pacotes de dados de forma eficiente na rede. A máscara de subrede é representada por uma sequência de bits que determina quais partes do endereço IP são destinadas à identificação da rede e quais são reservadas para identificar hosts individuais. Ela consiste em uma série de bits de 1, que representam a parte de redes, e bits 0, que representam a parte de hosts. Por exemplo, na notificação do CIDR, a máscara de subrede é frequentemente especificada com uma barra, seguida do número de bits 1 consecutivos na máscara. Por exemplo, a máscara barra 24 indica que os primeiros 24 bits do endereço IP são a parte da rede e os restantes 8 bits são a parte de hosts. O uso de máscara de subrede é fundamental para a segmentação de rede, roteamento de dados, controles de acesso e a conservação dos endereços IPv4. Em resumo, as máscaras de subredes desempenham um papel crucial na estrutura e no funcionamento das redes de computadores, permitindo o gerenciamento eficaz de endereços IP e a segmentação da rede em subredes para otimização de tráfego de segurança. E o ping? O ping é uma ferramenta de diagnóstico de rede amplamente utilizada para testar a conectividade entre 2 dispositivos em uma rede, geralmente entre um dispositivo cliente e um servidor. A principal finalidade do comando ping é verificar se um determinado host está acessível na rede e medir o tempo de resposta entre o envio de um pacote e o recebimento dessa resposta. Atrelado ao ping, junto dele temos o traceroute. O traceroute é uma ferramenta de diagnóstico de rede que é utilizada para rastrear a rota em que os pacotes de dados seguem de um dispositivo de origem até um dispositivo de destino na internet. Ela revela todos os saltos intermediários entre os roteadores, que os pacotes que percorrem para alcançar o destino desejado. O traceroute ele é útil para identificar atrasos na rede, analisar problemas de roteamento e até mesmo diagnosticar pontos de falha na comunicação entre os dispositivos. Ao enviar pacotes com incremento de tempo para destinos específicos, o traceroute fornece uma visão detalhada da topologia da redes que os dados percorrem. Ela é uma ferramenta valiosa para os administradores de rede e técnicos de suporte na resolução de problemas de conectividade. E o DNS, que também é super importante no nosso dia a dia. O DNS ele é como se ele fosse uma lista telefônica da internet. Em vez de decorarmos os números de telefone, que seriam nesse caso o endereço de IP, para acessar sites ou serviços online, usamos nomes de domínio amigáveis como google.com, facebook.com e etc. O DNS ele faz o trabalho de traduzir esses nomes em números de IP para que nossos dispositivos possam encontrar e se comunicar com os servidores da web. Quando digitamos o nome de domínio no navegador, ele envia uma pergunta aos servidores DNS, que faz o trabalho pesado de descobrir o endereço de IP correto para nós. Ela é uma parte invisível, mas fundamental dentro de uma rede, e de como a internet funciona. E ela torna a navegação e os usos de serviços online muito mais fáceis ali para todos nós. Redes VPN, O que são as redes VPN? Elas são como um túnel secreto na internet.
Quando você se conecta a uma VPN, seu tráfego de internet é protegido e passa por esse túnel, tornando mais seguro e privado. É como se vocês estivessem em uma localização diferente, mascarando seu endereço de IP real. As VPNs são ótimas para manter sua privacidade online, especialmente quando você utiliza redes Wi-Fi pública em cafés ou aeroportos, porque ajudam a evitar que outras pessoas espionem seus dados. Além disso, as VPNs são úteis para acessar conteúdos bloqueados geograficamente, como assistir a programas de TV que não estão disponíveis em seu país, por exemplo. Então, basicamente, a VPN é como se fosse uma chave para um túnel seguro e privado na internet. E servidor proxy? Um servidor proxy ele atua como intermediário entre um dispositivo e a internet. Ele recebe as solicitações de conexão do dispositivo e em seguida encaminha essas solicitações para o destino desejado na internet. Isto é útil para ocultar o endereço de IP do dispositivo, melhorar a privacidade e contornar bloqueios geográficos, permitindo o acesso a conteúdo restrito e regiões específicas. Em resumo, um servidor proxy ele age como um representante virtual que faz solicitação na internet em nome do dispositivo, tornando a ferramenta versátil com diversos usos. Espero que tenha aproveitado essa videoaula abrangente sobre conceitos de rede. Hoje exploramos o sistema de nomes de domínio DNS, rede virtual privadas, VPNs e servidores proxy, conceitos fundamentais para entender a conectividade online. Na próxima videoaula, entraremos em um tópico igualmente importante, que é o cálculo de subrede. Vamos desvendar como dividir redes em partes menores e otimizar o uso do endereço de IP. Portanto, estejam preparados para mergulhar ainda mais fundo no mundo das redes de computadores da nossa próxima aula. Até lá!